Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa Live. Eu me chamo Murilo Teodoro, faço parte do time de negócios do Bioparque. Para quem está aqui conosco pela primeira vez hoje, a Live é uma iniciativa do Bioparque que tem como objetivo a formação e a capacitação das empresas parceiras do nosso ecossistema. Então, nós já tivemos alguns outros encontros anteriormente, este é especificamente ainda na temática de vendas e negociação, e o intuito é que nós tenhamos aqui um momento de troca e interação entre todos que fazem parte do nosso ecossistema ou que seja um potencial parceiro. Ok? Quem não teve a oportunidade de participar anteriormente, está aqui pela primeira vez, deixa aqui no chat o contato de vocês, que nós encaminharemos o link das demais para que vocês possam acompanhar. Ok? Bom, então, como uma boa regra de convivência das lives, gostaria de pedir também que vocês deixem, por gentileza, os microfones mutados. Tudo bem? E aqui nós já estamos na tela com a nossa convidada da noite, Sabine. Muito boa noite. O nosso tema de hoje é como encontrar o seu cliente desenhando um projeto comercial que vende. A Sabine, pessoal, nossa convidada, é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos e especialista pela Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos, Brasil e China. Tem mais de 12 anos de experiência nas áreas de manufatura, pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas. E atualmente ela atua na área de marketing e desenvolvimento de mercado no Brasil para a empresa Down. Oi, Sabine, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Murilo, boa noite, obrigada pela introdução. Olá, passo a bola para você, fique à vontade. Pessoal, gostaria de convidá-los, por gentileza, a compartilhar perguntas e dúvidas aqui no nosso chat. Opa. Perfeito. Bom, Conforme for acontecendo a palestra. Sabine, é com você. vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o conteúdo. Enquanto isso, mais uma vez, obrigada, Murilo, obrigada ao time Bioparque pelo convite e também agradecer a todos por estarem aqui conectados. É um pouco desafiador, mas a gente vem se acostumando nesses últimos meses a fazer esse tipo de troca de experiência, ainda que virtual. Assim que eu agradeço muito o tempo de vocês e estarem dedicando aqui esses minutos para a gente ter essa troca e para que eu possa dividir algumas das minhas experiências e alguns dos meus aprendizados ao longo da minha carreira, e também, obviamente, vou ficar muito feliz em escutá-los, e se eu puder de alguma forma contribuir, vou ficar muito feliz e satisfeita. Então, a convite aqui do time da Bioparque, eu tenho essa tarefa de falar um pouco sobre duas coisas que realmente me fascinam, que é realmente o lado comercial, desenvolvimento de produtos, de mercado e cliente, que é algo que eu vinha contando aqui alguns minutos antes, enquanto a gente estava testando, eu e o Murilo, eu contei um pouco da minha trajetória pessoal e profissional, onde todos os meus movimentos de carreira eu fui fazendo em busca de estar cada vez mais próxima desse cliente. Foi algo que me inspirou e me fez com que a cada passo eu quisesse saber mais. Então, eu me sinto muito feliz para dividir sobre um tema que me inspira muito e que eu estou sempre aprendendo e tenho certeza que o dia de hoje vai me ajudar nesse sentido também. Então, eu preparei aqui alguns temas para a gente refletir juntos e eu acredito que quando eu recebi o convite do time da Bioparque para falar sobre esse tema, eu inicialmente fiz essa primeira reflexão e acho que qualquer um, independente do segmento, do negócio, do tipo de produto, mercado que atua, toda vez que você vai iniciar um projeto buscando, obviamente, concretizá-lo em vendas e geração de valor para a tua empresa, acho que a gente sempre começa se perguntando por onde eu devo começar, né? Como é que eu de fato sei que eu tenho um cliente e mais do que isso, que eu tenho um produto que algum cliente possa se interessar, que esse cliente possa de fato querer esse produto, essa solução, esse serviço. E eu trago aqui algumas reflexões que acho que é um pouco
vamos dizer, do início, dos bastidores, que eu acho que qualquer gestor de negócios e de empresas tem que, de alguma forma, pensar. Então, primeiro, é de fato entender se esse negócio, esse produto, esse serviço, ele é real. É algo que, de fato, existem consumidores, pessoas que estão buscando, se é algo que realmente é viável do ponto de vista de negócio e realmente não é, algo sem fins lucrativos, que tem uma causa muito nobre, mas que não necessariamente é algo que conecta fornecedor e cliente de uma forma a gerar valor para ambos os lados, se possível e compartilhável. Se é possível ganhar dentro dessa oportunidade, dessa viabilidade, através de um produto que é possível escalar, é possível manter a qualidade e, enfim, fazer dessa oportunidade e desse ponto que foi identificado, algo que de fato seja um negócio que se sustente, que se permaneça e se perpetue, que eu acho que também é outro ponto importante quando a gente vai pensar numa estratégia de desenvolver um projeto ou um mercado. Às vezes a gente faz alguns projetos que são muito pontuais para defender uma participação de mercado ou algo muito específico, mas em geral a gente está pensando em projetos que sejam perenes, né, e que fiquem aqui por bastante tempo. Então acho que essa tem que ser a primeira premissa, e acho que toda vez que você vai iniciar o desenvolvimento de um negócio, de um projeto comercial, avaliar esses três aspectos da sua ideia e daquilo que você imagina que possa ser o seu ponto de negócio e o seu negócio com o qual você vai ter que fazer algum cliente se apaixonar por aquilo. E aí eu começo, antes do cliente, eu vou falar isso muito, o cliente é sempre o último decisor, é o objetivo final de tudo aquilo que eu espero dividir isso com vocês, mas para que a gente chegue nele, nessa jornada, até a gente chegar nesse elemento tão precioso que é o cliente, a gente tem que fazer um trabalho introspectivo enquanto empresa, enquanto empreendedor, enquanto organização, seja ela multinacional ou nacional, seja ela uma empresa B2B, como a gente fala, né, que faz negócios de empresas para com empresas, né, business to business, ou se é uma negociação ou um negócio que é o que a gente chama de B2C, que é business to customer, que é aquilo que a gente toca, que nos toca a nossa vida como consumidor. E é sempre importante lembrar que, independente se você está em que divisão, o tamanho da sua organização, se ela é nacional, internacional, nunca se esqueçam se é B2B ou B2C, nós, enquanto pessoas, somos consumidores e somos clientes de uma infinidade de empresas. Então, essa reflexão também passa por a gente se colocar muitas vezes nessa situação de cliente para fazer uma autoavaliação dos nossos negócios. Então, esse é o ponto de partida e essa é a minha primeira reflexão que eu trago para vocês. Antes da gente sair loucamente, eu vejo muito isso ao longo vi muito isso e vejo muito hoje na minha posição atual na empresa, quando a gente fala com algumas pessoas mais jovens, ou mesmo com pessoas experientes, a gente tem muita ansiedade pela vida que a gente leva, de querer já ir saindo para a tática, e como eu falo, e como eu conecto, eu vou fazer uma plataforma, como vai ser minha campanha digital, e como eu vou... E, na verdade, a gente já está querendo resolver todos os problemas e chegar no como, sem entender o porquê, com quem, para quem, e eu acho que é por isso que essa é a minha primeira reflexão. O primeiro vem esse entendimento de qual é o nosso negócio. E esse entendimento de qual é o nosso negócio, de novo, lembrando que a gente sempre é um consumidor, a gente sempre é cliente, e a gente sempre deve pensar, e até mesmo no MBA a gente escutava muito do nosso professor de estratégia, de que as empresas que se perpetuam e as empresas que têm a tendência de mais fidelizar o cliente, ou mais diferenciação percebida pelo cliente, são aquelas que de fato resolvem um problema ou trazem um benefício tão evidente para o cliente, para a pessoa, para o consumidor, que na verdade aquilo fica óbvio. E esse problema que eu coloco aqui entre aspas, ele é algo que não precisa ser necessariamente visto como negativo e não necessariamente a gente precisa, desde o primeiro momento de análise do nosso negócio, entender que ele é algo que existe.
Vou dar um exemplo para vocês muito clássico, que é algo que provavelmente acho que 100% de vocês, eu também aqui, a gente quase vive que conectado, né? É um smartphone, mas é quase um telefone com fio, e o fio é a gente tão conectado que a gente está com esse equipamento, que é algo que surgiu para resolver vários problemas nossos enquanto indivíduos, consumidores, e nunca ninguém imaginava. Eu não imaginava há, sei lá, talvez 8, 10 anos atrás, que eu tinha necessidade de ter esse equipamento. E hoje é quase que vital, ou seja, também é possível criar e basear a estratégia de um negócio baseado numa necessidade ou no entendimento de que você precisa criar a percepção para o seu cliente, para o seu consumidor, de que ele tem um problema, ou na verdade que ele tem uma necessidade que você vai explorar enquanto negócio. E obviamente que quanto mais robusta for e quanto mais pontos de venda, atributos e racionais você conseguir ter para sustentar que realmente o seu cliente precise daquela demanda, mais você tem chances de que aquela demanda realmente exista. E a Apple acho que é genial em fazer isso, inclusive nos faz criar a sensação de que a todo ano a gente precisa de um iPhone novo, sendo que, na verdade, acho que não, mas enfim, uma reflexão para a gente pensar em como criar isso. E, de novo, não com o nosso olhar enquanto negócio, enquanto companhia, mas com a ótica de realmente do consumidor e do seu cliente. Tá? E aí, beleza, fizemos isso, entendemos que tem um negócio, tem um problema, tem uma oportunidade, algo que você, como empresa, como fornecedor, como high-tech, não importa o segmento, de novo, que você atua. Toda vez que a gente identifica esse problema, é o que a gente chama de aha moment. E isso para empreendedores é tão mais natural encontrar esses ahás e encontrar essas oportunidades do que talvez para grandes organizações, como talvez seja a minha experiência. E a gente vê muitas empresas tentando se espelhar nessa nova forma de startups, de empreendedores, para tentar trazer esse conceito das startups para dentro das grandes organizações. E existem vários exemplos, acho que agora, inclusive, em pandemia, a gente vê vários exemplos nessa toada. Acho que vários anúncios nos últimos anos de empresas como Ambev, Nestlé, entre outras, Itaú, que têm várias startups ou fomentam grandes startups para justamente pensar e testar esses ahás que são encontrados, porque isso é um processo cíclico. E toda vez que a gente tem esses ahás, a gente também tem que investigar um pouco mais, né? E um pouco mais além se realmente aquilo é uma oportunidade de negócio. Porque da mesma forma que um dos grandes benefícios que eu estava aqui comentando, né, das startups, que é essa agilidade do empreendedor, que é de encontrar esses ahás de uma forma tão natural, é também entender que realmente precisa se analisar um pouquinho mais a fundo e alguns níveis mais detalhados para realmente entender se aquilo não é uma paixão e algo realmente utópico, algo que a gente é apaixonado e quer que aquilo dê muito certo, ou se realmente existe uma oportunidade de negócio. E para que você saia desse ahá e desse ui, tem uma ideia, tem um negócio que potencialmente eu posso fazer dinheiro, que eu posso gerar valor, e entre transformar isso de fato num projeto de negócio, em business, existem certas coisas que a gente precisa fazer, que são as famosas disciplinas, que eu acho que é um pouco do que eu tento trazer aqui para vocês. Eu acredito que, dentre tudo que a gente tem dentro de um gerenciamento de negócios, acho que 4 são fundamentais, e hoje, até pela temática aqui e o convite trazido pelo time da Biopark, eu vou me atentar a 2 deles. Eu acredito que toda oportunidade de negócio que surge desse aha moment, né, desse momento de caramba, tem um negócio aqui, tem uma oportunidade, ele passa por você entender, tá bom, como é que vai ser o seu modelo de negócio para sair, tirar aquela ideia e transformar aquilo num negócio. A análise e viabilidade financeira, econômica, quanto custa? Como que eu preciso me estruturar? Eu tenho que fazer inventário? Como vai ser a minha operação, que inclusive está aqui? Como é que eu preciso colocar capital para realmente, qual é o nível de investimento que eu preciso fazer? Eu vou fazer isso
100% integrado, ou eu vou contar com a ajuda de algum outro fornecedor e você é apenas o canal de vendas, enfim. Qual que é a minha estratégia, né? Dessa oportunidade, desse ahá que eu encontrei, como é que eu vou chegar lá? Como que eu vou fazer que as pessoas escolham o meu produto e não o do competidor? Tem competidor? Quem será o meu competidor? No que eu sou melhor ou pior que o meu competidor? E por aí vai. Então, é aterrissar de uma forma mais estruturada aquela ideia para um conceito de negócio. E a verdade é que essa é uma estratégia não, é uma tarefa super fascinante para aqueles que gostam, e o mais interessante, ela é muito dinâmica, principalmente no momento que a gente vive hoje. As propostas de valor, os modelos de negócio, as estratégias, elas são muito mais voláteis hoje, nesse universo que a gente tem de interação, na velocidade com que as empresas testam inovações e que as inovações podem ser trazidas ao mercado, fez com que essa roda e esse ciclo se tornasse muito mais dinâmico. Mas o dinamismo, e eu acho que essa é uma das virtudes dos empreendedores e startups, não pode ser confundido com uma falta de disciplina. E muitas vezes algo pode falhar lá na frente na execução, porque a gente não teve esse critério que talvez numa grande organização como a minha, para cada uma desses pontos tem tanta burocracia, que eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E eu acho que aqui a ideia é a gente trazer as reflexões das duas coisas que funcionam e encontrar o balanço perfeito, que acredito que cada empresa tem que sentir e entender qual que é o seu melhor momento e qual é essa dose, essa medida certa. E aí, beleza. Como eu falei, eu vou abordar 2 pontos desses 4 hoje em específico, e acho que começo pelo modelo de negócio, que é algo que pode ser realmente algo muito fascinante para alguém que está desenvolvendo um novo negócio, uma nova empresa, pensando num novo serviço a ser oferecido, é toda a estrutura e é organizar de fato aquilo que descreve como a sua empresa, ela cria e ela extrai valor. Como a gente começou falando hoje, isso aqui é uma troca. E também nos projetos comerciais de sucesso, precisa existir uma troca. E quanto mais fair, quanto mais justa e mais fácil de entender que você cria valor para alguém, mais fácil, acredite, é de você extrair valor dela. E essa é a regra universal. Ao passo que você deixa de criar valor para o seu cliente, muito provavelmente você vai cair na dificuldade de não conseguir mais extrair, porque é uma troca e é uma lei natural dos negócios. Eu ia dizer que é uma lei da vida, porque na verdade né? A gente recebe muita troca e essa troca é muito importante de energia e tudo mais, enfim, coisas que eu acredito e talvez papo para um café. Mas aqui para o tema de negócios, sem dúvida, eu acredito que é uma das primeiras e das premissas mais valiosas de negócio, que eu acho que todos devemos sempre considerar isso. E quando você pensa em estruturar isso de criar e extrair valor, eu acho que tem 5 elementos super importantes para a gente pensar, refletir, estruturar e gastar bastante energia para ter esse modelo de negócio validado. E o primeiro é a pergunta mais importante, é um pouco do objetivo que a gente está falando aqui, que é realmente entender quem é o soberano da vez, né? Quem é o seu cliente? Para quem você vai desenvolver esse negócio? Problema de quem você vai estar resolvendo? Depois, é como você vai oferecer essa solução. De fato, algo que toca e tange um pouco mais o lado operacional da coisa, mas é super importante entender. Você vai ter um canal online, você vai chegar e vai oferecer o seu produto numa loja física, você vai fazer as duas coisas, o seu produto vai ser um produto, vai ser um serviço, vai ser uma experiência, tudo isso é importante para você entender e atrelando e refinando esse modelo de negócio. Depois é como você oferece. E, de novo, acho que eu acabei sendo redundante aqui no o que e o como, acho que essas duas coisas são bastante intrínsecas. Depois a pergunta do milhão, que é como é que você faz dinheiro e como é que você
torna esse negócio financeiramente viável, econômico, e isso passa por vários estágios, né, inclusive em alguns momentos pensando em como você precisa inclusive de capital de giro, como você precisa de investimento por um determinado ponto, até que o seu negócio realmente consiga girar, com os próprios resultados, que vão surgir desse negócio que você está investindo. E também como você vai sustentar esse negócio ao longo do tempo. E aqui acho que tem o aspecto financeiro, que eu acabei de mencionar, mas também tem o aspecto de inovação. Como a gente comentou e como eu falei aqui da premissa básica, de criar valor para extrair valor, para que você possa continuar criando e extraindo valor, muitas vezes você tem que pensar que você vai ter que ter o AHA 2, o AHA 3, o AHA 4, o AHA 10, como a Apple e por aí vai, que pode sim passar por um tema de inovação e novas versões e algo que faz parte de um pipeline de inovação, de novos produtos e novos serviços que você vai oferecer, que isso pode ser tanto uma inovação que vai incrementar, ou seja, é o 5S, é o 5SI, ou seja, pequenas adições àquele teu produto inicial, que foi aonde você realmente se posicionou, ou se realmente são coisas super disruptivas que você vai trazendo realmente para complementar o teu portfólio e, na verdade, você começa a criar valor e começa a amarrar o seu cliente de uma forma bem mais ampla e inteligente. De novo, eu vou citar a Apple. Não sou uma fanática da Apple, mas eu acho que é uma empresa fácil de dar exemplos. E eu acho que, como exemplos aqui de como ele foi sustentando esse negócio, sem dúvida a gente pode falar a respeito da Apple Store, né? Hoje é uma grande fonte de remuneração financeira, de como você cria um negócio que oriente novos aplicativos e novos, enfim, funcionalidades ao teu produto, através de uma outra rede de negócio que não é propriamente dito o aparelho. Também tem aí o fone de ouvido, os relógios, os computadores, ou seja, produtos complementares que podem fazer com que a sua empresa se perpetue e comece a pegar e resolver outros problemas do teu cliente, que continua sendo às vezes o mesmo, né? Você vai aumentando o seu tamanho de carteira, como a gente diz no marketing, né? Na teoria. E aí, beleza. Esse é um pouco do meus principais pontos quando a gente fala de modelo de negócio. Acho que esses seriam os pontos de atenção. E aí a gente fala de estratégia, que é realmente onde eu acredito que algo que me fascina, é algo que, de novo, a gente tem que aprender e que as estratégias, a princípio, elas são definidas num horizonte que não nos impacte tanto com as mudanças táticas do dia a dia, né? Hoje em marketing, não mais na área de vendas, onde o mês é super importante, o fechamento do mês, o fechamento do trimestre, essas táticas do dia a dia, elas sim, em alguns momentos, podem te impactar o que você está planejando muito a longo prazo. Mas, a princípio, isso não deveria, porque dentro da sua estratégia, quando você pensa num negócio, você tem que ter alguns pilares tão sólidos que, a não ser que seja algo muito, muito diferente, que é um pouco a situação que a gente está vivendo atípica de pandemia, que faça você ter uma reviravolta de estratégia. E aí, de novo, gosto de trazer um exemplo. Vou trazer para vocês um exemplo totalmente diferente, que é, por exemplo, do mercado de e-commerce, marketplace, omnichannel, famosa Magazine Luiza, Magalu. Acho que todos nós nessa pandemia, pelo menos em algum momento, fizemos uso para solicitar alguma coisa, nessa nossa rotina de ficar em casa e ter que, enfim, equipar a nossa casa e trazer algumas melhorias para poder fazer home office, enfim, não vem ao caso. Essa empresa é uma empresa que tinha muito como premissa e por muitos anos no mercado de varejo no Brasil, já é um exemplo dessa transição de mudança de estratégia, né, que demorou um pouco para falar: "Poxa, vou sair da loja física e vou me render ao canal virtual, ao e-commerce", e essa é a primeira transformação de estratégia que a gente viu essa companhia brasileira fazer,
e fazer de uma forma tão inteligente a ponto de incomodar grandes varejistas internacionais, para não dizer o nome que começa com A, da forma como tem feito isso e aprimorado. E do ponto de vista de estratégia, a Magazine Luiza, ela trazia muito foco em produtos de bens de consumo duráveis, né, essa foi um pouco o que sustentou, muito fortemente o negócio até aqui. E aí no meio de uma pandemia, de uma loucura da nossa vida ser virada do avesso e a gente ter aí tantas restrições, a empresa teve aí de uma forma super ágil, que tomar uma decisão de mudar completamente a estratégia de foco-alvo, de mercados que ela atua, e com acredito que uma semana, se não me engano, participei de um evento, com o CEO da Magazine Luiza, que diz que em uma semana eles tomaram a decisão durante a pandemia, isso março desse ano, de pela primeira vez oferecer na plataforma deles a venda de alimentos. Algo que em nenhum plano de estratégia da companhia isso estava contemplado, que dentro da Magazine Luiza, eles iriam oferecer dentro todos os produtos e todos os mercados e portfólios, alimentos, mas que aquela necessidade de mercado tão absolutamente disruptiva, fez com que houvesse uma mudança de estratégia. Então, para resumir, eu acho que esses 4 pontos que eu trago aqui para a gente refletir, são o que eu acredito que são fundamentais para que a sua estratégia e a sua validação da estratégia, sejam extremamente, importantes, e que elas devem se perpetuar ao longo da natureza e da evolução do seu negócio, mas que, de novo, situações, eu dei um exemplo super fora da um ponto super fora da curva, que foi a pandemia, mas podem existir outras situações que você, como gestor de negócio, tem que dar uma volta atrás e, de novo, com a cabeça do seu cliente, de ver que o seu cliente estava numa situação totalmente diferente, tinha uma situação e uma necessidade de solução muito diferente, que te faça repensar não o seu produto, não o seu negócio, mas a sua estratégia. E muitas vezes, essa reticência e às vezes sabe quando é turrão, braço duro, não sei como que fala, às vezes as pessoas e as empresas elas não querem assumir que mudanças precisam ser feitas, e mudança de estratégia não é uma fraqueza, é uma virtude daqueles que vão perpetuar aqui passando por essas situações. E acho que se a gente analisar o preço da ação da Magazine Luiza, acho que dá para a gente uma resposta de que eles tomaram e estão tomando algumas decisões de mudança de estratégia que estão dando certo, ou pelo menos valorizada pelo mercado. E aí vamos lá, proposta de valor, mercado-alvo, segmentação e tática de engajamento e conversão, que é o que geralmente eu vejo, que quando a gente começa a conversar sobre um novo projeto, um novo produto, as pessoas adoram a tática e ir para o vamos ver, todo mundo gosta, mas vamos falar um pouquinho de proposta de valor, mercado-alvo, segmentação. Vamos lá. Primeiro, essa diferenciação, né, a proposta de valor, acho que essa é realmente o coração de uma estratégia, e acho que o momento que você se dá conta que talvez você não tenha nenhuma diferenciação, talvez faça você entender que não necessariamente você tem que sair do jogo, mas com certeza você vai jogar um jogo bastante diferente. É igual truco, né, a gente quando está com um casal maior na mão, a gente pode se deixar levar, a gente fica muito mais relaxado, porque a gente sabe que a gente tem uma diferenciação tão grande em mãos, que não importa muito a movimentação do jogo. É quase impossível matematicamente, estatisticamente falando, que você possa perder o jogo, mas pode acontecer. Por isso é importante a gente ter esse entendimento da diferenciação, e fazer de um limão, às vezes, uma salada de fruta, ou às vezes fazer de um limão uma limonada muito gostosa, refrescante, com açúcar na medida, e ser fair, ser justo com relação a isso. E aí quando eu trago essa reflexão com relação à diferenciação, eu acho que a gente pode sempre pensar, e aí depende muito do segmento que você trabalha, da indústria que você atua, para algumas é tão mais fácil, na minha, por exemplo, que é uma indústria de base, uma indústria química tão conservadora, a gente sempre, quase sempre na nossa existência, quase centenária,
os nossos pontos de diferenciação sempre foram muito tangíveis, muito robustos no aspecto do produto, do que você oferece, algo muito funcional, muito de desempenho, qualidade, algo que por muitos anos, acredito que muitas empresas tinham aquela postura do: "A minha qualidade fala por mim, meu produto fala por si só". E sem dúvida, acho que essa continua sendo uma grande, arma de diferenciação e de retenção e de capturar novos clientes, né, conversão de novos clientes, sem dúvida, às vezes ser algo muito só marqueteiro, que é aqui talvez um pouco do outro lado, né, daquilo que é intangível, daquilo que talvez não vem escrito na especificação do produto, nem na ficha técnica, nem no manual de instrução, mas talvez são coisas que a gente sinta, pela relação com a marca, pela relação do propósito que o produto que você está consumindo. Eu acho que todos vocês, eu acho que a gente está vivendo um momento que nos faz muito repensar sobre, a nossa forma de consumo, os produtos que a gente escolhe, também retomando, o tema da pandemia. Eu acredito que muitos, optamos e repensamos um pouco em fomentar, eh, certos comércios e certos negócios nas nossas vizinhanças, valorizar aquela empresa que nunca tinha pensado em oferecer um serviço de delivery e que ali estava se esforçando para trazer aquilo. Então eu acho que o intangível e o lado emocional, ele pode existir em qualquer segmento de negócio. Eu trabalho no mercado de embalagens, né, com ciência de materiais que vão para embalagem, e a gente não faz ideia, ou na verdade a gente como consumidor faz muita ideia, do quanto de emocional, e genial pode ser, eh, como você se relaciona com o produto e com uma marca, pela embalagem que ela tem, pelo material, pelo desenho, uma edição limitada, e tudo isso pode ser algo que faça com que esse aspecto emocional seja algo que seja considerado no momento de decisão de compra. Para vocês terem uma ideia, de novo, acho que aqui o público é muito amplo, né, a gente tem pessoas de diferentes segmentos, mas, no Brasil, o brasileiro, vamos ver depois de covid, se eu tiver um número depois dessa pandemia, atualizado, eu posso compartilhar, mas até 2019, 75% das decisões de compra dos brasileiros eram tomadas no momento ali, na frente da gôndola do supermercado, por exemplo, para produtos, de consumo desse segmento, ou seja, existe muito o tangível, mas às vezes tem intangibilidade pelo amor à marca, uma edição limitada, um lançamento, questões às vezes relacionadas a preço, por que não? Isso também é algo intangível que gera uma certa reação no consumidor. E quando essas 2 coisas se juntam e a gente tem que fazer esse exercício de juntá-las, de ponderá-las, de listá-las e entender se a gente está conseguindo trabalhar com as 2 coisas, porque quando você consegue colocar e aportar tudo isso dentro do teu produto, você está deixando de ter um foco único e exclusivamente no produto. Acho que você está abrangendo a relação e essa decisão de escolha e respeitando essa relação fornecedor-cliente de uma forma que possivelmente a chance de que seja de êxito e que essa relação seja, positiva é muito maior. Então, é uma jornada, é um caminho que se constrói, não se faz e não se tem todas essas ideias do dia para a noite, e muitas vezes essas percepções, essas constatações, elas acontecem ao longo da tua vida enquanto negócio, mas é sempre importante revisitar e acessar esses pontos. E aí depois aqui eu trago algo para a gente refletir em relação a como é que eu defino, o meu mercado-alvo, né. Eu tenho aquela ideia, eu tenho aquele produto, mas para quem, né. Começando a chegar perto daquilo que a gente falou que é o essencial, que é o cliente, eh, dependendo da natureza de negócio, dependendo do produto que você tem, a sua estratégia, o seu mercado, potencial, ele pode ser muito grande. Mas não necessariamente a sua estratégia é abranger todo esse mercado potencial que você tem. Muitas vezes você vai ter que
escolher, você vai ter que restringir, né? Então, você vai sair de um mercado potencial que você fez dentro do seu assessment, dentro da sua validação de tamanho de oportunidade de negócio, que foi aqueles exercícios que a gente falou mais anteriormente, e aí você vai chegar para sentar, ok, tudo isso aqui é o que eu posso participar. Onde que eu quero participar com base naquilo que eu entendi que é a minha diferenciação, que é o base naquilo que eu acho que eu posso entregar de valor. E aí existem várias maneiras de você estimar ou se orientar e definir como é o seu mercado-alvo. E eu costumo trazer isso como, se a gente puder aterrissar isso aqui para algo mais palpável. A gente acabou de falar que existe um destino, né, que você já tem um destino e você tem uma origem, que é o teu produto, o teu negócio, a tua teu produto, tua diferenciação, e você tem um destino, que é aquele cliente que está dentro de um universo muito grande. Como é que você vai fazer para chegar nele? Qual é essa rota? Se você vai de barco, de avião, se você vai demorar 3 anos ou 50 minutos para chegar ali, que é um pouco testar e ter essa percepção do GPS, do Waze, é super importante para você ter prioridade, você ter foco, independente se você vai participar de algo super amplo ou algo restrito. E aí aqui começa que existem várias metodologias, e isso aqui eu trago uma que eu gosto muito de avaliar, um pouco de entender aonde você vai explorar. E cada uma delas não tem melhor ou pior, mas é que é importante quando você aceita qual é a sua realidade de mercado. Se você tem uma vantagem estratégica super singular, super específica, é quase que chave e fechadura para alguns clientes de um segmento muito particular, ou seja, a gente está do lado bastante aqui vai ficar meio complicado pela câmera, mas acho que vocês devem estar vendo o meu cursor. Ou seja, você tem uma singularidade, perdão que faltou um R aqui, e você tem algo super particular, super enfocado em algum segmento de mercado. Muito provavelmente você vai ser um produto de nicho, um mercado de nicho. E um exemplo que me veio na cabeça agora é a gente falar de carros de luxo, uma Ferrari, uma Lamborghini e por aí vai. São poucos os clientes que vão perceber e vão valorizar, talvez muitos percebam, mas enfim, que seja viável para poucos, aqueles que percebem, e num segmento muito particular, então é foco, é muito específico. E toda a sua tática de ativação, de como você vai chegar com esse cliente, quem é esse seu cliente, é completamente diferente se você está numa indústria que a sua solução serve para todo mundo, é unânime, você está numa posição realmente de escala, que custo é extremamente determinado e que, na verdade, a decisão e a tomada de decisão do seu cliente não é por uma percepção de diferenciação, e é por um tema de baixo custo. Eu pensei num exemplo um pouco polêmico agora, que eu pensei no mercado de arroz. Eu pensei que arroz é algo, né, a gente ouviu aí em algumas reportagens, é uma commodity, é muito por custo, a gente decide por custo, não tem muita diferenciação. Acredito que talvez tenha e que agora a gente esteja vivendo um momento muito particular, mas enfim, são exemplos muito diferentes de como você se comunica, qual é o esforço de marketing, qual é o seu esforço de capturar esse cliente, como é que você chega até esse cliente. Se ele é um universo enorme ou se ele é um universo pequeno, o seu esforço vai ser completamente diferente. E aí, beleza. A gente falou desse refinamento a partir da tua proposta de valor. Você definiu o teu mercado-alvo. E aí, dentro desse mercado-alvo, a gente ainda não chegou naquele cara que a gente falou que a gente ia chegar e que é o coração de tudo, que é o cliente. Porque na vida a gente tem que separar, a gente tem que segmentar, a gente tem que priorizar. Não dá para a gente fazer tudo e tratar todos da mesma forma. Acho que algumas coisas sim, acho que todo mundo merece respeito e educação, mas tirando essas premissas básicas, falando novamente de negócios, a gente precisa segmentar. E a segmentação, de novo, existem várias ferramentas, várias táticas, várias formas de segmentar. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu queria trazer 2 reflexões para vocês, que eu gosto muito de fazê-las nos meus projetos, e nos negócios dos quais eu avalio se faz sentido a gente participar ou não. A gente tem muito fácil e exemplos muito óbvios de segmentação muito focada
de uma ótica nossa, de nível de serviço. Ou seja, que você segmenta o teu cliente de acordo com o que você vai ou não vai oferecer para ele, simplesmente baseado no teu custo de serviço, no quanto ele às vezes te traz de retorno, enfim, premissas muito num aspecto, muito talvez de curto prazo, momentâneo, que talvez leve em algumas considerações de futuro que esse cliente pode ter de potencial, mas é algo muito específico ou baseado num histórico de relacionamento, né. "Ah, esse cara me compra todo mês, toda semana, então não posso atrasar aquele pedido dele". Então é algo muito inerente, um pouco até que natural, e muito baseado num olhar interno teu, na tua perspectiva e talvez com base num passado. Exemplo, Amazon, vou agora usar outro exemplo de venda online. Acho que algumas pessoas sabem, né, e começou agora a Amazon está bastante forte, bastante interessada no mercado brasileiro, fazendo vários esforços, e a gente vê que estão implementando de forma bastante tentando implementar, apesar das dificuldades que existem no nosso país, do aspecto logístico, fazer com que um dos principais critérios de manutenção e retenção de clientes deles nos Estados Unidos funcionem no Brasil, que é justamente uma diferenciação, uma ferramenta que, na verdade, para a Amazon é uma ferramenta de segmentação, que é o famoso Prime. Não sei para quem tem, mas quando você é Amazon Prime, você, no início, nos Estados Unidos, algumas pessoas pagam por esse serviço, outros clientes foram, elevados ou como eu posso colocar, foram, identificados, como Prime pelo volume de compra, pela frequência de compra, e dentro desse critério, né, desse nível Prime, você tem, por exemplo, a possibilidade de ter, para algumas compras, de alguns ou quase a maior parte das suas compras no site da Amazon, você receber a sua encomenda em 24 horas. Ou seja, é uma super segmentação com base em histórico, em base em dados, segmentação, e na verdade tudo do que eu estou falando aqui, né, pessoal, é muito baseado em dado, né, e de novo, acho que existem ferramentas pagas, mas também existem muitas ferramentas públicas que te ajudam a entender vários dos pontos que a gente está falando aqui, mas segmentação é muito também do seu know-how, do seu negócio, da informação do seu time de vendas, para que você consiga segmentar e diferenciar e priorizar, privilegiar alguns clientes em detrimento de outros. Mas também, instigo e, na verdade, proponho a gente falar e pensar sobre também uma segmentação com uma visão um pouco mais de fora para dentro, que é muito mais também com relação ao comportamento ou à reputação do seu cliente, né. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem um produto, e uma inovação que vai revolucionar e vai mudar o mercado. Realmente é algo que ninguém fez, não tem ainda, é algo muito inicial, que alguém precisa realmente testar e validar aquele conceito de forma mais robusta. E quando você vai definir o seu cliente, você tem que pensar como é que esse cara se comporta no mercado. Porque se você tem algo super disruptivo para aquele segmento e para aquela indústria, não vai funcionar se você escolher para testar e para ser o seu parceiro de negócios e o seu cliente, uma empresa que tem zero postura e atitude de inovar, e é muito mais um seguidor. Ou seja, ele está ali, ele é uma grande empresa, ele é uma empresa que tem uma participação de mercado razoável, tem uma reputação, mas ele nunca é aquele que salta à frente, que traz a inovação, toma risco. Ele simplesmente acompanha aquele que foi primeiro. Então, se você analisa com essa visão de fora, pode te ajudar. Às vezes a gente na ânsia, e eu já estive na posição de vendas, vendedor quer vender. E às vezes a gente acha que para vender é a regra natural. Poxa, eu vou tentar 3, porque de repente 3 eu vou vender para um, né? Então é melhor eu sair atirando para tudo quanto é lado, né? O famoso aquele tiro de chumbinho que em alguém vai pegar. Mas na verdade isso pode ser um verdadeiro tiro no seu próprio pé, porque você não está escolhendo aquele parceiro e aquele cliente que vai te ajudar, inclusive, a validar
a criação de valor que você se comprometeu para que você possa extrair. Então eu acho que a segmentação, ela pode sempre funcionar nessas 2 mãos. Acho que com uma visão interna, de negócios, de serviço, de custo, não estou dizendo que isso não deve ser um norteamento para tomada de decisão. Às vezes a gente precisa segmentar para caber as coisas no bolso, para que o negócio feche financeiramente, mas também a gente não vai mudar com a nossa inovação e com o nosso negócio maravilhoso, e geralmente é tão bonito ver empreendedores falarem, dos seus negócios, das suas empresas com tanto amor, que você tem que estar com alguém que tenha o mesmo brilho nos olhos que você. Senão, infelizmente, o seu projeto ele não vai ser comercial e não vai ser sucesso, porque você escolheu o parceiro errado, e não porque você tinha um problema com o teu negócio, com o teu propósito, com a tua performance ou enfim, qualquer uma das coisas que é natural a gente se questionar quando um projeto não dá certo, tá? E depois a gente vai para o lado prático da coisa, né, acho que depois que você faz esse funil, né, que você entendeu qual é o seu negócio, qual é o seu produto, os seus diferenciais, aquilo que você de fato vai extrair valor, de quem, para quem, chegou nesse funil, você já sabe exatamente ou você tem uma grande probabilidade de saber quem é esse seu cliente. E aí você pensa em engajamento, e aí você pensa na tática, como é que você chega até esse cliente. E de verdade respeitar muito que por mais que você tenha chegado nesse cliente, entenda que não necessariamente ele chegou até você ainda. É importante respeitar nessa tática de engajamento a jornada do seu cliente. Independente se ele é grande, pequeno, multinacional, nacional, se é da tua região local, se você está objetivando território nacional, exportação, pode ser que o seu cliente não saiba da sua existência. Mesmo você sendo uma empresa global, não necessariamente sabem que você tem aquela solução. Então, essa tática de engajamento, ela não pode partir da premissa de que todo mundo tem o conhecimento, todo mundo já está entendendo o seu produto, já entende como funciona. Então, essa tática de engajamento também passa por essa premissa de respeitar esse entendimento. Opa, encontrou. Agora, como é que a gente faz essa conexão e essa conexão para que ela seja realmente produtiva? Porque, de fato, se o seu cliente é um cliente que não está online, não adianta você fazer landing page, né, que é uma página, um website, você fazer um contato por mídia social, porque o teu público-alvo e o cliente para o qual você desenhou toda a tua diferenciação não está aí. Então, você está gastando energia, dinheiro e recurso numa coisa que não tem nada a ver e que não vai te trazer o resultado que você espera. E para finalizar, acho que independente desses 4 pilares, e na verdade, reformulando a minha fala, na verdade, em todos esses 4 pilares e em todos os outros que vocês talvez pensem que eu talvez não refleti enquanto eu preparava esses slides, sempre faça esse exercício, com a cabeça do cliente. Faça assim como cabeça de empresário, de dono de negócio, de gerente de negócios, mas ao final de cada etapa e cada reflexão, se coloque no lugar do cliente. Primeiro porque, de novo, todos nós somos clientes, de uma forma ou de outra, de uma indústria ou de outra, e a gente pode ser crítico construtivo nas experiências que a gente tem no nosso dia a dia, fazer correlações. A gente estuda muitos estudos de caso e a gente tenta fazer muitas conexões de uma indústria para o outro, fazendo analogias. E é muito legal quando a gente faz esse mesmo exercício, quando a gente se coloca no papel de cliente. Será que eu vou gostar de ser contatado dessa forma? Será que a melhor forma é receber essa propaganda via LinkedIn, super impessoal, de um produto que poderia ser super legal, mas a chegada foi tão fria que perdeu totalmente a conexão com aquele produto que eu talvez poderia ser um cliente potencial. Porque o cliente que eu estava buscando tinha esse apelo, ele precisava desse toque personalizado e eu simplesmente ignorei e fui numa tática atravessada e não respeitei. Então, para mim, o indispensável aos olhos é de fato aquilo que a gente em alguns momentos não vê,
enquanto a gente está com o nosso chapéu de gestor de negócios, que é fazer não o advogado do diabo, mas sim fazer realmente o anjo da guarda, porque eu acho que a gente tem que pensar num lado muito mais positivo e construtivo quando a gente fala do nosso cliente, porque é através dele que a gente vai perpetuar os nossos negócios. A partir do momento que não existe mais cliente, muito provavelmente não existe mais negócio. Então, eu acho que é sempre importante ficar essa reflexão. E como dica, se é que eu posso trazer alguma dica para vocês, mas das minhas reflexões e dos negócios pelos quais eu já avaliei em termos de estratégia e tudo mais, os que deram certo, os que não deram certo, é muito importante a gente manter as coisas simples. É óbvio que eu falei de várias coisas e poderia falar da teoria de muitas e de várias ferramentas e muitas coisas, mas eu acho que não percam a natureza mais bela de empreender e de startup, que é fazer grande, errar pequeno, fazer rápido, errar de novo e ajustar, e fazer as coisas simples, né, e tentar ter essa leitura simples e positiva e construtiva das coisas ao longo dessa jornada de entender o seu negócio e encontrar o seu cliente. Eu acho que é como um casamento, as coisas vão acontecendo e devem acontecer de uma forma fluida e natural, para que seja positivo e feliz ali no momento em que as 2 partes decidem, de comum acordo em firmar aquela relação e aquela união. E além disso, às vezes a gente quando é apaixonado pelo negócio, pela empresa, pelo produto, às vezes quando nos perguntam alguma coisa, a gente quer falar todas as propostas de valor, a gente quer falar tudo, a gente quer mostrar foto, a gente quer levar para dentro de casa, a gente quer sentar e mostrar o café e abrir todo o plano estratégico, porque a gente é apaixonado por aquilo e aquilo faz com que a gente queira transferir tudo aquele amor que a gente coloca e tudo aquilo que a gente acredita no negócio, que o outro sinta. Isso é super fundamental nas relações e sempre nas relações entre fornecedor e cliente existem pessoas, por mais que seja feito através de uma plataforma. Em algum momento vai ter uma pessoa tomando decisão e outra, reacionando àquela reação que foi tomada. E é muito importante ser fiel a ter as perguntas chaves que o seu cliente te faça sobre o seu negócio. Como gestor de negócio, é super importante, a gente que trabalha, principalmente em empresas, a gente tem um monte de medidores de performance, de resultados, os famosos KPIs, e a gente quer ter tudo na ponta da língua. Mas para um gestor de negócio de sucesso e que de fato consegue ter um produto e um negócio que vende, ele sabe responder as perguntas importantes que o cliente faz. E de novo, se ele sabe responder essas perguntas, muito provavelmente esse cliente vai estar querendo estar mais próximo dele do que talvez o competidor. Então é outra reflexão que eu deixo aqui. Para terminar, eu sei que é difícil ler nessa figura, mas isso também é uma reflexão disso de, mantenha simples, é uma foto que eu adoro, eh, onde a gente passa por várias reflexões sobre a mesma coisa. Aqui, e de novo um pouco dessa sátira do que talvez não seja a realidade de vocês como empreendedores, que na verdade talvez tenham múltiplos chapéus, a pessoa é desenvolvimento, é supply chain, é comercial, é financeiro, e todos os papéis dentro da mesma pessoa ou do mesmo grupo, às vezes, acontece isso no momento que você está estruturando um negócio, mas aqui é um pouco da sátira, né. Essa primeira foto é como o cliente explicou. Aqui como a pessoa que está gerenciando aquele projeto entendeu. Depois a gente tem o engenheiro que desenha o produto, que faz o software, o produto, entendeu e ele fez assim. Depois tem o programador, que programou de um jeito que não ia funcionar. Aqui é uma sátira ao pessoal de TI, programação e tudo mais. Depois, como vendas, o executivo de vendas descreveu aquele produto que foi solicitado pelo cliente. Aqui vocês veem que tem até raio de sol, porque obviamente muitas vezes a gente dentro de vendas, a gente põe alguns exageros e traz algumas coisas de propostas que não necessariamente estavam contempladas. Isso aqui foi documentado no projeto, e um pouco da provocação que eu fiz aqui, a gente não gosta dessa disciplina de formalizar, de estruturar, de documentar o processo de elaboração e pensar num plano de negócios, e por isso aqui não tem nada, geralmente nunca ninguém
faz nenhuma documentação, mas é ruim porque a gente não documenta os caminhos e os aprendizados. O que foi de fato instalado, ou seja, quase nada. O quanto o cliente pagou, o quanto a gente cobrou do cliente por aquilo que ele pediu, ou seja, seria para uma montanha-russa. O quanto o helpdesk suportou o projeto e aqui o que de fato o cliente queria. Simplesmente um balanço com um pneu reaproveitado e uma corda. Ou seja, vamos escutar o cliente, vamos entender e tentar traduzir da forma mais genuína o que ele está nos pedindo e não o que cada uma das nossas áreas e anseios no momento em que a gente está avaliando o nosso negócio ou algum negócio novo que a gente quer. Então fica essa reflexão. Às vezes é simplesmente um pneu com uma corda e pode ser que seja o melhor pneu e a melhor corda no tempo de resposta certo, de uma forma positiva. E é isso. Eu acredito que com essa jornada e algumas dessas reflexões, eu tenho certeza que a gente vai estar focando e mirando muito mais os clientes para os nossos projetos e, sem dúvida, muito mais próximo do sucesso para vendas e o sucesso para todos nós, que acho que é uma jornada que todos aqui estamos continuamente. E é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente o tempo, por vocês terem me ouvido por 53 minutos, de acordo com o meu cronômetro. Eu falei que eu ia fazer em 45, 50 minutos. Passei alguns minutinhos. Deixo aqui também o meu QR Code do LinkedIn, caso alguém queira se conectar. Vou ficar muito grata e muito feliz em poder manter esse contato, essa relação após o dia de hoje. E com isso eu termino e devolvo a palavra para o Murilo e fico à disposição para escutar qualquer comentário, sugestão ou mesmo pergunta. Obrigada. Muito obrigado, Sabine. Eu já corri aqui no QR Code e já te adicionei no LinkedIn. A gente que é conectado corre assim, né? Vai voando. Muito obrigado pelas contribuições. O bate-papo foi fantástico, foi incrível. Acredito que vamos ter aqui várias perguntas bastante ricas. Tivemos já a primeira delas. Então, pessoal, só reforçando, fiquem à vontade para compartilharem aí no chat as dúvidas e os comentários, tá bem? Nós temos aqui mais alguns minutos que é justamente para esse momento de interação. A Adriana, da empresa BZS Tecnologia, ela é uma empresa, a BZS é uma empresa residente no Bioparques, Sabine. Ela agradece pelas colocações e dicas e pergunta, muitas vezes, como técnicos, que a Adriana também é técnica, queremos dar todos os detalhes que não vão ser ponto-chave no fechamento da venda. Tem alguma dica na manga para fechamento da venda quando se trata de software? Olha, eu acho que eu entendo, realmente software é algo que definitivamente não é a minha praia, mas tentando fazer um pouco da analogia e da dificuldade que a Adriana pontua, geralmente técnicas ou produtos que são muito sofisticados tecnicamente, é muito difícil a gente transladar essa informação para alguém que está na frente do cliente. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício, e eu venho tentando fazer muito isso na indústria que eu trabalho, que também é uma indústria super técnica, que a gente fala de polímeros e propriedades mecânicas e coisas que ninguém quer entender e saber a profundidade. Talvez eu acho que a dica que eu possa trazer, que é algo que eu tenho tentado fazer muito, como é que você consegue explicar essas coisas técnicas que podem ser que na sua primeira ideia eles não vão ajudar a vender. Talvez eu me desafiaria, a primeira dica é essa, me desafiar se realmente aquilo não pode ser um ponto de vendas. Às vezes algo que é super intrínseco do nosso produto ou da forma como a gente fez para chegar no produto, sim, pode ser uma diferenciação. Então a primeira dica é: repense se aquilo de fato não é um ponto de diferenciação ou algo que talvez não possa trazer uma tranquilidade pela robustez, pela segurança, talvez toda aquela parte técnica do software, na verdade é algo para vender mais segurança para o teu cliente final. Então é tentar, de fato, reexplorar essa parte com uma ótica mais facilmente entendida pelo cliente e tentar fazer esse exercício.
tudo que a gente não consegue explicar de forma sintética e suficientemente robusta, como se a gente estivesse falando para uma criança de 6 anos, muito provavelmente você não está confiante o suficiente de que aquilo é uma verdade. Eu sei que é difícil, mas dentro de várias técnicas de comunicação corporativa, de pessoas de negócio, de alta gestão, ou políticos, essa é uma tática muito forte, que grandes políticos, grandes CEOs fazem. Você tem que falar simples. Por mais que o seu produto seja o produto mais absoluto da galáxia, NASA, não sei. Você tem que ser confiante o suficiente para conseguir explicar aquilo como se você estivesse explicando para uma criança de 6 anos. E digo mais, crianças de 6 anos podem nos surpreender, então essa dica é uma dica de um curso que eu estou fazendo de comunicação e na verdade, não é para inferiorizar uma criança de 6 anos, na verdade muito pelo contrário, elas são muito mais perspicazes que a gente, então acho que essas são as minhas 2 dicas para você, Adriana. Te desejo muito sucesso e a gente vai estar provavelmente tentando fazer essas coisas, eu também aqui nas minhas batalhas e você aí também espero que te inspire a fazer dessa forma. Muito obrigado. Indo para a nossa próxima pergunta, o Anderson, que trabalha numa empresa também residente no Bioparque, a Góes Automação, Tá, complementa a pergunta da Adriana, ainda na questão de software. tá. No caso dele, ele trabalha com um produto, um software de gestão de relógio ponto. Como tentar convencer o cliente de que o produto é praticamente impossível explanar os diferenciais por telefone ou e-mail e tentar agendar uma visita, tanto presencial como virtual, para depois dessa apresentação do produto, abrir os valores e entrar na negociação. Entendo. Esse é um ponto super válido que o Anderson traz, né, que é muito aquilo que a gente estava falando de respeitar, a jornada do cliente. E é super difícil nesse começo, quando você não tem essa primeira chance, né, de chegar para um cliente, de poder aprofundar o teu produto, eh, é realmente desafiador, eu já passei por essa situação, onde nem sequer você consegue agendar uma reunião, né, só recebe o barulhinho do telefone com aquela música de que estão buscando a pessoa da área que supostamente, eh, seria o seu contato. Eu acho que realmente é um super desafio, e talvez uma sugestão, né, a gente sabe que hoje em dia, está cada vez mais difícil, principalmente essas questões de reuniões presenciais e de gerar esse primeiro momento de contato, que crie essa relação de confiança para você conseguir trazer as suas propostas de valor, talvez pensar de uma forma criativa e de uma forma diferente, e que conecte com o teu produto e com a tua proposta de valor. Se você é uma empresa que, pelo que você me falou aqui, automação, gestão de tempo e relógio, cara, para qualquer cliente potencial de você, que eu imagino que são várias empresas que precisam disso para gerir, o tempo das pessoas e não só por questões óbvias de negócio, mas também por questões de legislação, eu acho que de repente se vocês conseguissem criar algum, em vez de ser um e-mail marketing, uma ligação, uma visita presencial, tenta pensar em alguma coisa que você possa criar a curiosidade do cara criar e entender essa relação de como você pode ajudar a ele gerir o tempo, e essa automação. Não sei, alguma coisa que pelo e-mail, que saia algum pop-up, não sei, estou pensando aqui ideias. Mas pensar de novo, a forma como você interage com o seu cliente, ela precisa respeitar, primeiro, o teu cliente, o momento dele, de entender se ele precisa ou não precisa, mas também pensar muito como conecta com a sua essência enquanto negócio. E você falou aqui que é relógio, tempo, gestão. Tenta fazer alguma coisa criativa para chegar nessa pessoa, para gerar atenção. Criar esse awareness e depois vir para o segundo ponto de: "Opa, espera aí que esse negócio aqui me interessou", e aí sim ele vai pegar o telefone e te ligar para uma conversa, e espero que isso aconteça, e espero que você me deixe saber. Mas eu tentaria, ir com alguma ideia, um pouco fora da caixa, para tentar vender algo que talvez seja algo padrão no mercado, acho que sei que é uma ferramenta bastante usual para várias indústrias,
mas o que que a tua pode fazer diferente? Talvez instigá-lo, que você pode fazer diferente, seja através da forma como você está chegando até ele, ao teu cliente potencial. Essa poderia ser uma dica. Às vezes, surpreender o cliente, pode ser uma ótima estratégia para ele te dar abertura para uma segunda conversa, onde aí você vai falar do teu produto e vai, de fato, vender o valor que você se propôs. E óbvio, gerenciar as expectativas, né, não cria uma coisa aí super automatizada, super high-tech, e depois não tem uma conexão real com o teu negócio. Acho que tem que manter uma consistência. Acho que consistência também é algo super importante para negócios venderem e serem promissores. Muito obrigado, Sabine. A nossa próxima pergunta é do Rodrigo Souto, da empresa Bitacora. A pergunta é: Sabine, você entende como o cliente brasileiro se comporta na hora de assinar serviços estrangeiros, já que cada país tem sua essência como cliente? Operamos por meio de assinatura mensal. Uhum. Esse foi o comentário dele. Aí, Sabine, a gente também recebeu indicações do pessoal para que você feche o compartilhamento da sua tela e eles possam ver Ah, você durante as respostas, por ai, gentileza. desculpe, perdão. Imagina! Aí Espera fica aí, gente, como que eu ficamos mais faço para fácil. parar de compartilhar? Interrompe. Ai, meu Deus, quase que eu saí da chamada, espera aí. Não. Aí, Desculpa, eu estava aqui muito falando, super obrigado. gesticulando e ninguém estava me vendo. Agora sim. Perdão, a pergunta foi sobre contratação de serviço estrangeiro. Eu não entendi muito bem qual é o tipo de serviço, né, acho que podem ser tantos serviços estrangeiros, a gente está falando de serviço logístico, a gente está falando de serviço, precisaria ser um pouquinho mais específico para entender se eu posso ajudar em alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o comportamento dos consumidores, eu só para pelo menos dar alguma posição para o Rodrigo, Rodrigo, sem dúvida, comportamento dos consumidores é muito particular de país para país, né. Eu trabalho a nível América Latina, e às vezes uma coisa que fideliza e que é super importante para o consumidor no México, aqui no Brasil, não vai vender, não vai pegar, e por aí vai. E eu acho que vai muito, às vezes, de uma questão cultural, mas também, às vezes, de momento econômico, momento político, momento de desculpa, incerteza que às vezes aquele consumidor particular está vivendo, né. Então, eu acho que até mesmo nessas questões de assinaturas, vou te dar um exemplo muito claro, eu não sei especificamente o seu mercado, o que você está dizendo, mas, um dos países mais restritivos, né, com relação à pandemia foi justamente Colômbia, né, a cidade de Bogotá, a capital, teve um padrão, assumiu um dos mais restritivos, assim, absurdos da América Latina, e isso fez com que os serviços mais diferentes de assinatura que você pode imaginar surgissem nesse momento, de contratação de aluguel de equipamentos para spinning, aluguel de mensal, né, mensalidades para você ter esse serviço de trocas de experiências, gourmets, de clube de livro, clube de vinho, coisas das mais básicas que já eram, às vezes, talvez batidas e que voltaram em uma reformulação, ou serviços que antes nunca ninguém imaginou que pudessem ter. Imagina, dentro da Colômbia, um país super produtor de café, experiências de degustação mensais de serviço, ou seja, depende muito do momento. Acho que a contratação mensal para o brasileiro, né, falando um pouco do consumidor brasileiro, acho que o consumidor brasileiro ele é um consumidor que ele tende a ter uma certa dificuldade de assumir esse gasto fixo de serviços mensais. Então você precisa primeiro conseguir engajá-lo, e essa foi até uma dificuldade grande no começo da pandemia no Brasil, em alguns serviços de assinatura mensal, de outros serviços que não, streaming, né, de Netflix e por aí vai, que foi a primeiro o único talvez, entretenimento que a gente teve, mas o brasileiro ele é um pouco reticente de achar que eu pagar aquilo ali todo mês, será que eu preciso mesmo daquilo, ter esse gasto fixo, será que eu estou podendo? Então talvez você, para o consumidor brasileiro, você precise de um pouco mais de tempo
ser um pouco criativo em como fazer ele ficar por um pouco mais de tempo, criar essa demanda mais sólida e ele entender que, opa, gostei desse negócio todo mês, para depois fidelizá-lo com uma assinatura. Não sei, uma ideia e um comentário com base no que eu tenho visto. Sabine, só complementando, o Rodrigo, a empresa dele é do Chile, e nós estamos fechando aqui uma parceria, eles vão se mudar aqui para o Brasil e vão fazer parte do nosso ecossistema aqui do Bioparque, e eles têm um app de prestação de serviço para o setor de seguranças. Ah, tá. Tá? Então, só complementando aí o contexto O da segmento do mercado, pergunta, o segmento, isso. Eu aí na parte de segurança, talvez não saberia dizer muito, mas eu acho que um pouco do que eu comentei talvez possa ajudá-los a tentar transladar. Acho que, de novo, o Chile é um exemplo de país em vários aspectos, e de repente como que você consegue trazer de um consumidor tão mais maduro, que tem um mercado aberto e que valoriza o teu produto e a segurança de uma forma, como é que você traz essa experiência para o consumidor brasileiro, que é um consumidor um pouco mais desconfiado, eu diria. Acho que talvez essa seja uma dica para vocês se atentarem e buscarem a estratégia nesse ponto. Perfeito. A nossa próxima pergunta é do Felipe, da empresa Tô Comprando. Ele também é uma empresa residente, ele também é residente no Bioparque. E ele pergunta, diz que foi mencionado sobre gerar valor, tanto fisicamente como intelectualmente, né? Então, o tangível e o intangível. Uhum. E te pede sugestões e dicas de perguntas chaves para que auxilie a empresa a encontrar os seus próprios diferenciais e o seu próprio valor. Que tipos de pergunta ele deve se fazer para conseguir encontrar essas respostas? Perfeito. Eu acho que sempre pensar, acho que algumas das perguntas interessantes da gente se fazer, que de alguma forma pode te dar um indicativo do que deveria ser a proposta de valor e buscá-las, se você tem ou não tem, é um pouco fazer o exercício do porquê você compra alguma coisa. Quais são os seus critérios para comprar não sei, uma escova de dente? Poxa, eu tenho os dentes super sensíveis, eu preciso de uma escova que seja de cerdas macias, que tenha uma durabilidade grande. Eu sou uma pessoa que viajo muito, então eu gosto de ter uma escova de dente que eu consiga ter já uma proteção para poder viajar. Ou seja, um exemplo muito aqui de bem de consumo, mas eu acho que fazer esse exercício como consumidor, de o que te faria escolher, quais são os critérios de escolha, né? Se você falou, estou comprando, eu não sei se é uma plataforma ou enfim, imaginando que seja um serviço de criar esse landing page, o que faz alguém escolher um landing page em A ou B? Eu acredito que muito do que retém uma pessoa. Por exemplo, que tipos de ferramentas você pode criar para fazer com que aquele cliente navegue por mais tempo, que ele queira ficar mais tempo dentro da sua página? Dando agora um outro exemplo que não é a escova de dente. Que tipo de ações ou elementos eu posso trazer para a minha ferramenta de venda online, para fazer com que aquele cliente se sinta interessado em ficar e que queira clicar e consumir mais conteúdo. Então, eu acho que, para resumir, é muito se perguntar quais são os seus critérios de escolher uma coisa ou outra. É, Talvez uma comparação, né, entre o teu produto e um produto competidor. Isso pode te dar uma percepção do que são alguns atributos, ou mesmo daquela categoria, né, carro. O que faz alguém escolher carro? Isso pode mudar muito de tempo para tempo, tá? Eu acho que a indústria automotiva, e depende muito do mercado, como a gente falava antes, né? O mercado americano sempre foi um mercado super de SUVs, aqueles carros gigantescos que parecem caminhonetes, e de repente a indústria automotiva se viu indo para uma direção completamente diferente. Hoje talvez as pessoas escolham carros menores, não precisa mais ser aquele tamanho GGG, a indústria também prefira fazer carros que possam ser carros mais econômicos do ponto de vista de combustível fóssil, que possam ser carros compartilháveis. Então é muito isso, pensar
quais são os critérios de tomada de decisão do teu cliente, pode te ajudar muito a esses pontos do que ele busca e o que seriam ideais propostas de valor que o seu produto tem que ter para que ele escolha o seu e não o do concorrente. Acho que esse seria um pouco do caminho para tentar elaborar algumas perguntas. Espero ter te ajudado. Não sei muito bem qual é o teu caso para pensar em algumas perguntas específicas, mas acho que esse seria um exercício que eu faria. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do Renan. O Renan faz parte da empresa TechPrint de Assis, é uma cidade vizinha aqui, e eles estão vindo também a compor o nosso ecossistema no Bioparque. E a pergunta dele é justamente sobre ideias de forma de fortalecer a marca e gerar valor quando você está chegando em um ambiente novo, ou uma cidade nova, e você ainda tem que começar toda a construção da tua empresa nesse espaço novo. Exatamente. Eu acho que tem várias formas que você pode tentar fazer, isso de novo. Eu me questionaria antes de pensar na forma e responder talvez com alguma sugestão de ideia, eu não entendi muito bem se o contexto é construir uma marca, ou construir essa reputação para esse novo ambiente que você está chegando, como o bioparque, ou mesmo já focando no cliente, porque eu acho que são 2 objetivos diferentes. Acho que quando a gente se propõe a fazer ações de mercado para fortalecimento de marca, elas podem ter um viés muito de construir reputação e não necessariamente de gerar negócios, e isso pode ser uma estratégia, né, de você criar um conhecimento de que você chegou ali, não necessariamente já trazendo um produto, porque isso também acontece. Às vezes a gente precisa dar um tempo para o cliente entender ou buscar a sua solução, né. E aí vai muito também do capital que você tem para despender com isso, se dá para você fazer toda uma ação, de publicidade, de marketing, por várias ferramentas, simplesmente para dizer que você chegou e criar esse awareness, esse conhecimento, ou se você prefere já fazer uma estratégia de realmente criar um conhecimento naqueles potenciais clientes que você já identificou na região ou, enfim, que você tem mapeado, e ser um pouco mais restrito, mais cirúrgico em fazer essas ações mais promocionais, mais de contato, e usar o teu negócio. Entendi aqui que é impressão, não entendi muito bem se é impressão 3D, se é impressão física. De novo, acho que sempre quando você consegue engajar o teu potencial cliente, e vai muito também do que você tem de verba para fazer isso, né. Já com alguma pegada do teu negócio, acho que pode ser um excelente caminho para não só se fazer ser conhecido, mas já dar aquele gostinho do que você pode entregar como produto. Então acho que fazer esse exercício, entender se realmente o que você quer, cheguei, todo mundo precisa me conhecer, criar essa marca, ou se você já quer fazer um cheguei mais customizado para aqueles clientes que você imagina que vão ser seus potenciais, né. E aí precisa entender um pouquinho melhor para definir um pouco mais a tática e a forma de fazer isso. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Renan, também pela pergunta. No nosso próximo apontamento, o Fábio, que é da empresa OP2 Engenharia, também residente no Bioparque, comenta que ele é uma empresa que trabalha com licenciamentos ambientais e responsabilidade técnica para indústrias, Uhum. e por várias vezes, durante um atendimento inicial, para conhecer a demanda do cliente, para entender a dor do cliente, ele acaba interagindo e trazendo algumas sugestões, construindo parte das ações que ele faria, implementando, e acaba, no determinado momento, às vezes, não fechando a venda, não convertendo, e aí ele pede se você tem alguma dica para melhorar essa questão do atendimento, de que forma ele consegue, no momento do atendimento, gerar esse valor com o cliente sem que Ele entregue tudo, né, ele entregue dê tudo. tudo. Exato, É, exato. é um excelente ponto, Fábio, e acho que é uma linha muito tênue, principalmente quando a gente, tá nessa ânsia pelo cliente, às vezes a gente quer entregar tudo. Eu acho que tem que ser um balanço,
e eu acho que você tem que criar um exercício até onde você pode compartilhar o teu conhecimento, porque às vezes a gente, na nossa ânsia também de mostrar o nosso conhecimento, mostrar o nosso valor, que realmente a gente pode entregar um serviço diferenciado, prestando essa consultoria de licenciamento, você acaba fazendo todo o trabalho antes de ser contratado. Então, ter essa disciplina de realmente como é que você demonstra e você traz alguns exemplos, ou talvez algumas. Exemplo, acho que é o melhor ponto para você construir, trazer algumas histórias, alguns casos, nem que sejam casos hipotéticos, que você possa criar e explicar um pouco dentro daquele caso, como seria um pouco o racional da sua prestação de serviço, porque aí você tangibiliza, né? Quando você dá um exemplo, você aterriza para a pessoa um pouco do que ela pode esperar como resultado da contratação do seu trabalho. Mas não necessariamente você já está fazendo o trabalho em si. Então, talvez eu usaria essa analogia, tentaria buscar alguns exemplos onde pudesse demonstrar o valor, o conhecimento, demonstrar o tipo de entrega que a sua empresa possa fazer, e já ir conectando, nesse ponto que você está trazendo um exemplo, você já pausa o cliente, faz aquele silêncio que vale ouro, e às vezes no teu exemplo você tem alguma coisa, vocês têm esse problema também? Na empresa de vocês acontece isso, igual esse caso que eu estou te reportando? E aí a pessoa vai abrindo e vai te dando já aquelas informações e vai te trazendo as dores que você falou que é tão importante ouvir o cliente, que talvez você possa já conseguir ir criando essa sensação de confiança, sem necessariamente entregar o teu principal proposta de valor, que é o teu conhecimento e essa consultoria que você vai entregar como segundo passo. É diferente quando o nosso produto é intelectual e é esse resultado, é muito diferente de você entregar um produto fisicamente. Então, eu acho que trazer exemplos seria a sacada, o caminho que eu, pelo menos, tentaria ir dessa forma. Para criar esse contexto, criar essa confiança, trazer um exemplo para demonstrar segurança para o cliente e já saber usar dentro dessa história alguns pontos para conseguir tirar algumas informações valiosas para uma segunda conversa mais direcionada no caso dele. Essa poderia ser uma sugestão que me veio na cabeça. Eu tentaria isso se eu fosse comercial do seu time. Muito bom. Obrigado, Fábio. A nossa próxima pergunta é do Thomas, da empresa Ecodefense, também residente no Bioparque. Eles trabalham, o produto deles é um fertilizante, com o diferencial de ser um produto verde, né? Um produto amigo da natureza e altamente eficiente, mas eles estão com dificuldade em criar uma proposta de valor para o produto e também identificar o verdadeiro nicho do mercado. Então, diante desse mercado com várias opções e possibilidades também de fertilizante, enfim, esse diferencial do produto amigo da natureza, produto verde, fertilizante verde, que tipo de abordagem ou sugestão você poderia trazer para eles nesse momento? Eu acho que... Obrigada, Murilo, pela pergunta. Eu acho, Thomas, que, sem dúvida, é um mercado bastante conservador, que tem grandes jogadores, mas, sem dúvida, essa questão da ser amigo da natureza, ou essa pegada sustentável, ela passa a ser algo que cada vez mais os consumidores, sejam eles indústrias, empresas, fazendeiros, ou a gente como consumidor final, vem valorizando essa informação. Acho que é uma preocupação. 65% dos brasileiros já falam que buscam por produtos mais sustentáveis. Essa é uma pesquisa, um dado de uma pesquisa do Instituto Acatu, de 2019. O problema é que, às vezes, as empresas e os consumidores não sabem o que é isso, ele não consegue transcrever e pôr em palavras ou de forma muito clara o que é isso mais sustentável, ou amigo da natureza, né? Acho que a gente, como empresa que tem esse viés técnico, acho que você talvez explicar isso de uma forma simples, mas não morrer só
nesse clichê, né, amigo da natureza, tentar explicar um pouco mais em detalhes por que ele é único e por que ele é diferente dos outros, e talvez encontrar, realmente começar por nichos, talvez seja um caminho que você vai ter menos resistência e possa começar já a estruturar o seu negócio e aprendendo e refinando a sua proposta de valor. Acho que a proposta de valor é algo que pode ser refinada e melhorada, a gente não acerta em pensar todos os atributos tangíveis e intangíveis da primeira vez, a gente vai aprendendo, inclusive às vezes na interação com o cliente ele nos dá uma informação do porquê que ele está decidindo pelo teu produto e não pelo outro, que nem você tinha pensado que aquilo é uma diferenciação. E aí aquilo se soma à tua proposta de valor, que vai se tornando cada vez mais robusta. Então eu acho que o primeiro passo, talvez eu iria, focar em empresas que já têm essa pegada, que já estão vocalizando essa busca e esse objetivo por produtos, mais sustentáveis, e tentaria daí trazer e explorar o porquê e trazer um pouco mais de informação do porquê o seu produto pode ajudá-los nessa vertente de buscar, agricultura mais sustentável através de fertilizantes, nessa nova linha. Então eu acho que esse poderia ser um caminho. E é um driver muito forte, acho que é um apelo que daqui para frente, mais e mais, né, a gente fala que em 5 anos, todo o mercado possível, né, o maior mercado consumidor, ele vai ser majoritariamente formado por millennials. Millennials são gerações, nascidas dos anos 2000 para frente, que vão ser realmente as pessoas que decidem e compram, né, os produtos. E esses millennials ou geração Z, que já vai mudando tanto, né, tem tanta geração, eles são estritamente, atentos a esses critérios de sustentabilidade. E por isso a gente vê tantas grandes empresas também oferecendo opções que fujam do convencional, que saiam do fertilizante tradicional, dos produtos, eh, indo por essa linha, porque os consumidores finais vão demandar para isso, e eu eh, acho que é um pouco nessa linha. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Para a nossa próxima pergunta, o Shidishima, que é o professor coordenador do curso de Administração e Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Bioparque, ele pergunta sobre a diferenciação no mercado, considerando a quantidade de players que temos hoje, como se diferenciar sabendo que temos vários players tentando solucionar o mesmo problema ao mesmo tempo, ou problemas semelhantes, e mesmo assim atender às necessidades do mercado. De novo, acho que primeiro obrigada professor pela pergunta. Eu acho que a sua decisão em relação a o como, ela vai muito em linha à sua estratégia. Você pode resolver sendo o mais rápido, você vai resolver um lado da equação, você pode ser o que provê a solução, mais barata ou a solução mais escalável rapidamente, precisa entender muito, o contexto de, realmente, quantos players são esses, qual é de fato o problema que você está buscando resolver, sem dúvida. A competitividade em alguns segmentos é absurda, inclusive no setor que eu atuo, cada vez mais consolidado, empresas muito fortes trabalhando ou tendo soluções muito parecidas. E como é que você se diferencia? Pode ser que o teu diferencial não necessariamente esteja mais no desenvolvimento do produto, e que de fato a solução às vezes do software, do sistema, acaba que todo mundo está muito nivelado. O que você pode fazer de diferente? É o seu pós-venda? É a sua, alguma coisa a mais? É um serviço? É algo complementar àquele software que você pode oferecer para aquele teu cliente, além daquela ferramenta, você consegue fazer algo de data analytics que forneça algum relatório que teu cliente não tem, que possa dar algum insight que nenhum outro, tá? Eu estou inventando aqui, mas eu penso que quando você chega num ambiente onde você está muito, realmente está todo mundo muito nivelado,
é o que a gente fala de oceano vermelho, né? Acontece que tem um monte de peixe, um monte de tubarão ali, todo mundo tentando, de algum jeito não consegue nem nadar, super saturado, e aí começa a vir essas brigas por preço, por entregar certas coisas que comprometam a qualidade do produto. E aí a estratégia que eu penso nessa situação, se você realmente se encontra num oceano vermelho, né, que é só sangue, né, dali você sabe que é ladeira abaixo. Como é que você se diferencia? Eu penso que ou você continua nesse mercado e tenta encontrar o que a gente chama de oceano azul, que é alguma coisa que ninguém está fazendo, que não necessariamente é o produto, e às vezes é o como, é o pós-venda, alguma coisa que ainda no teu segmento ninguém explorou, ou realmente dar um passo para trás e dizer, poxa, talvez esse segmento já esteja saturado, vou pegar o meu know-how e de repente vou focar em outro mercado e vou trazer criar outra demanda em outro mercado que ainda não está super apto ou consumidor dessas soluções. Então eu acho que essa seria a minha sugestão. Você controla, você está aí no timão do seu navio. Ou você tenta encontrar uma rota para desviar dessas pedras e continuar nadando, ou você de repente precisa decidir ir para outra direção, o que acontece e faz parte da jornada de empreender e jornada de grandes empresas. Já vi dentro da minha corporação tomadas de decisão de investimentos significativos para ir num segmento de mercado que de repente estava todo mundo com pouquíssima diferenciação, margem muito baixa, que a gente deu um passo para trás e falou, opa, aqui já não dá mais para a gente, vamos focar os nossos esforços, os nossos recursos em outro segmento. Acho que essa seria um pouco da minha recomendação. Muito obrigado, Sabine. Muito obrigado, Shid. Bom, chegamos à nossa última pergunta, que foi a pergunta do professor Shid Shima. Poxa, já estamos... Vitor Donaduzo está pedindo para levantando a mão. Eu ia dizer de encerrar, mas vamos passar a palavra para o Vitor antes, talvez tenha alguma pergunta, alguma sugestão. Ai, se ele fizer uma pergunta capciosa a essa hora, ele vai ver só. Boa, né? Eu estava aqui dormindo até agora eu levantei, eu vou fazer uma pergunta. Dormindo? Como assim? Não, mas você lembra que eu sempre fingi que estava dormindo e de repente eu encaixava aquela pergunta, todo mundo falava, cara, como é que ele sabe disso? Não, eu tô brincando. Não vou fazer mais perguntas, não. Eu só queria agradecer, Sabine. Nossa, show de bola ao live de hoje. Participação do pessoal também, nota 1000 hoje. Parabéns e obrigado a todos que participaram. Sabine, obrigado pelo seu tempo e por essa disponibilidade de compartilhar com a gente. Eu fico muito feliz por tudo que eu vi hoje. Fico muito contente, porque foi a primeira live que eu vou dizer assim, organizei propriamente. E fico muito contente porque eu considero que foi um sucesso enorme. Eu acho que o pessoal logo vai pedir para você voltar aí para falar mais um pouquinho. Muito obrigado. Fico feliz. Obrigada, Vitão. Obrigada pelo... Vitão é o apelido, tá, gente? Desculpa. Mas muito obrigada pelo convite, por trazer aqui essa oportunidade para falar de algo que eu gosto muito. Eu espero poder ter ajudado. Eu sei que devem ser muito mais perguntas e eu sei que às vezes a gente fala um pouco na filosofia e que a gente tem que aterrissar, mas isso faz parte dos negócios, esse é o desafio de cada um de nós. Que bom, fico feliz, agradeço de novo pelo tempo e desejo a todos uma boa noite e quem sabe a gente se fala de novo. Vamos estar por aqui. Por enquanto, acho que estaremos ainda nesse mesmo lugar, home office, casa, escritório, por um tempo, mas é isso aí. Obrigada mais uma vez e vou ficar feliz também de responder qualquer outra pergunta que não tenha dado tempo de responder aqui. Me disponibilizo aí para qualquer coisa offline depois da hora que alguém tenha de dúvida. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Ótima pessoal. Noite. Uma boa noite, Obrigado, bom descanso pessoal, a todos. Obrigado, Murilo, e ao pessoal da equipe também que organizaram tudo isso e fizeram isso ser realidade. Obrigadão. Valeu, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Até mais.